tudo tranquilo, tudo de boa. Vamos então aos palpites para o Campeonato Brasileiro da Série A na sua 10ª rodada, ok? Que vai ser realizada nos dias 12 e 13 de setembro. Então, vamos lá! Em 12 de setembro teremos aí Atlético Paranaense e Coritiba e o clássico aí Atletiva. Um jogaço, hein? O Atlético Paranaense está na 17ª colocação com 8 pontos, enquanto o Coritiba na 18ª com 8 pontos. Ali estão ali pertinho, colados. O Atlético Paranaense que empatou com o Botafogo aí no último jogo, enquanto o Coritiba empatou com o Goiás em 3-3. Olha só em que jogaço! Então teremos aí este clássico paranaense, que é um jogo bem difícil, como todo clássico é. É um jogo que as equipes estão parelhas, estão mal, vamos dizer assim, não estão bem aí no Campeonato Brasileiro. Tanto é que estão aí na 17ª e na 18ª. Eu acredito que neste jogo aí vai ser um jogo para decidir quem vai dar uma largada nesse Campeonato Brasileiro, quem vai subir. E eu acredito que o Atlético Paranaense está mais preparado neste momento. E vou mandar aí um placar de 2 para o Atlético Paranaense e 1 para o Coritiba, ok? Em 12 de setembro teremos aí Santos e São Paulo, clássico Sansão. Mais um clássico aí no Campeonato Brasileiro. O Santos que obteve uma vitória em casa sobre o Atlético Mineiro, enquanto aí o São Paulo empatou em casa em 1-1 com o Bragantino. Era a chance do São Paulo se mandar, subir na tabela, mas empacou aí. O Santos está na 7ª posição com 14 pontos, enquanto o São Paulo é o terceiro com 17 pontos. Então, clássico é clássico, jogo difícil para se dar um placar. Nesse jogo aí, eu vou acreditar na equipe do Santos, que joga em casa e está subindo. Eu vou dizer aí, na minha opinião, quer dizer, uma opinião muito pessoal, que o Santos vai ganhar do São Paulo nesse jogo por 2-1. Em 13 de setembro teremos aí Fluminense e Corinthians. Um jogaço, hein? Um clássico aí no futebol brasileiro. O Fluminense aí que perdeu o Fla-Flu por 2-1 aí e ficou meio enrolado o Fluminense. Enquanto o Corinthians realmente escorregou feio. Perdeu o clássico aí para o Palmeiras por 2-0. E o Corinthians ainda não se achou no Campeonato Brasileiro. É um jogo complicado, hein? O Fluminense que está em 9º na tabela com 11 pontos, enquanto o Corinthians é o 13º com 9 pontinhos. Jogo complicado, como eu falei, e eu vou acreditar aí que teremos um jogo muito equilibrado, muito disputado e teremos, na minha opinião, um empate em 1-1. Em 13 de setembro teremos Grêmio e Fortaleza, hein? Jogando em casa, agora é a chance do Grêmio dar uma subida, sair da situação em que se encontra lá na 10ª posição. O Grêmio esse ano está empacando, o Grêmio não sai do lugar. Mas com a vitória aí de 2-0 fora sobre o Bahia, deu aí uma respirada. Enquanto o Fortaleza ganhou do Sport em casa, deu uma subidinha na tabela e ficou de boa. É um jogo difícil, o Grêmio aí está na 10ª posição com 11 pontos. O Fortaleza está na 8ª com 11 pontos. Em casa eu vou acreditar na força tricolor e vou mandar uma vitória do Grêmio nesse jogo por 2-1. Em 13 de setembro teremos Atlético Mineiro e Bragantino. O Bragantino está lá embaixo, hein? 19ª posição com 7 pontos. O Bragantino que fica esperto, hein? Olha. Enquanto o Atlético Mineiro está na 5ª posição com 15 pontos, o Atlético está bem. Apesar de ter perdido o último jogo para o Santos por 3-1, mas o Atlético tem um time bom, tem um treinador bom, é uma equipe para chegar lá no título no final do ano, ou melhor, no início do ano que vem, né? Porque agora vamos passar dezembro aí pela primeira vez. Então eu digo que o Atlético Mineiro, que é a melhor equipe que o Bragantino, joga em casa, tem tudo aí para subir na tabela. Na minha opinião, vai vencer o Bragantino por 2-0, ok?
Em 13 de setembro teremos Bahia e Atlético Goianense. Aí o Atlético Goianense, hein, venceu o Vasco fora de casa por 2-1, um jogo aí inesperado, derrubou o Vascão. Enquanto o Bahia jogou em casa com o Grêmio e perdeu feio 2-0. Realmente o Bahia não está bem. Agora com o Mano Menezes chegando aí, quem sabe o Bahia dá aí uma subida, né? O Bahia está na 15ª posição com 9 pontos, enquanto aí o Atlético Goianiense está na 14ª com 9 pontos também. Estão ali coladinhos na tabela. Acredito que o Bahia jogando em casa, precisando da vitória aí com a estreia do seu técnico, vai vencer aí o Atlético Goianiense nesse jogo por 1-0. Ainda em 13/9, né, de setembro, um domingo, né, teremos aí Ceará e Flamengo. Aí o Ceará está se complicando, hein? Esse jogo aí seria o jogo que o Ceará saiu do buraco. Na 12ª posição com 10 pontos, o Ceará não engrenou. E o Flamengo agora está subindo. Ninguém segura aí o Mengão. Está aí na 2ª posição com 17 pontos, 4 vitórias nos últimos jogos. A última aí no Fla-Flu, 2-1 sobre o Fluminense. Enquanto o Ceará perdeu de 2-0 aí para o líder Internacional. E aí, Ceará vai encarar? Vai ter que encarar. Mas é um jogo complicado para o Ceará, que não tem aí realmente uma boa equipe. Não está conseguindo se sustentar aí o Ceará. Vou mandar aí nesse jogo uma vitória do Flamengo por 2-0. Em 13/9 teremos aí Goiás e Internacional. Jogo complicado para o Goiás, hein? 20ª posição, 5 pontos, no lanterninha aí do campeonato. E em casa o Goiás aí que empatou com o Coritiba em 3-3, fez muito gol, mas também levou muito gol. Agora vai encarar o líder, né? O Internacional está na 1ª posição com 20 pontos e venceu em casa o Ceará por 2-0. Um jogo complicado, hein? O Internacional vai ter que encarar um time em desespero. E eu vou mandar nesse jogo aí a primeira escorregadinha do Inter. Essa é a minha opinião. Queremos aí, na minha opinião, 2-2 neste jogo. Em 13/9, Palmeiras e Sport. O Sport que deu uma subidinha aí, né? Agora o Sport deu uma respirada, mas acabou perdendo aí para o Fortaleza no último jogo por 1-0. O Sport está na 11ª posição com 10 pontos. Está ali no meio e está se segurando. O Palmeiras é o 4º com 16 pontos e ganhou o clássico domingo sobre o Corinthians por 2-0. O Palmeiras está de boa, hein? Vamos ver aí o que o Palmeiras consegue arrumar com o Sport em casa. É um jogo difícil. O Sport lá contra o Grêmio foi lá, ó, e ganhou. Então o Sport não é fácil, joga bem fora de casa. Na minha opinião, teremos nesse jogo aí um empate em 1-1. E para finalizar aí a 10ª rodada, em 13 de setembro teremos Botafogo e Vasco. Mais um clássico carioca aí na rodada, né? Tivemos aí na rodada passada um Fla-Flu, agora teremos aí um Vasco e Botafogo. O Vasco que escorregou na última rodada em casa para o Atlético Goianiense por 2-1. Quer dizer, o Vasco saiu ganhando, se enrolou e acabou perdendo. O Vasco está na 6ª posição com 14 pontos. Perdeu aí o joguinho que tinha para dar uma subida o Vasco, né? Porque está com um jogo a menos, ainda tem boas possibilidades. Enquanto o Botafogo está na 16ª, 9 pontos. O Botafogo perde, empata. Realmente o Botafogo não está muito bem no momento. Empatou aí com o Atlético Paranaense fora de casa em 1-1, mas o Atlético também não está de boa. Então, neste clássico, eu vou acreditar na melhor equipe, que é o Vasco, e vou mandar aí um placar de 1-0 para o Vasco. Bem, aí estão os palpites para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu peço sempre, coloque os seus palpites também. Tá difícil acertar palpite aí, hein? Tá muito difícil. Vejo muitas pessoas colocando e algumas estão até acertando, hein? Meus parabéns às pessoas que colocam aí os palpites aí nos comentários, estão me ajudando, ok? Continue colocando aí, porque o campeonato tá enrolado, não perde ganha nada. Um grande abraço.